não tinha preparado ainda os slides do DD15. Na verdade, esses slides aí é de uma apresentação que eu tinha feito uns 2 anos atrás. Nós vamos usar parte desses slides porque trata do mesmo tema, que é logicismo. Então aqui eu vou tentar falar um pouco de logicismo em Frege, em DD15, né? Eu tirei o Russell na apresentação, porque senão ficaria muita coisa. O primeiro ponto que eu ia mencionar sobre logicismo é o que se entende por logicismo. Em geral, quando vocês leem em livros uma definição de logicismo, é apresentado o seguinte: logicismo, né, é a tese segundo a qual a matemática seria derivada da lógica. Essa tese já tinha sido defendida por Leibniz no século XVII. Então, isso aqui seria uma das coisas que eu colocaria nos slides. Tem uma passagem do Leibniz, os Jogos Ensaios do Conhecimento Humano, onde ele defende essa tese de que a matemática seria derivada da lógica, de definições e legislativas. Sim. Então, tem uma questão de ordem, desculpa, então. Você prefere que você vai apresentar no final o debate, está no tempo mais ou menos curto, ou vai fazer um debate mais curto? Quanto tempo a gente tem aqui? 45. Eu acho que melhor fazer a apresentação e depois as perguntas. Quer que te avise? Me avisa quando tiver em 30. Uma coisa que é importante mencionar é que os 3 autores que os 2, né, que nós iremos ver aqui, mas o Russell também, tem uma tese parecida com essa, né, que eles defendem a tese segundo a qual a matemática seria derivada de lógica. Só que aqui começa as pequenas diferenças. Né? Por exemplo, o Frege, ele não é um logicista, eu chamaria de logicista total. Ele não acredita, ou ele não admite que toda a matemática é derivada da lógica. O Frege, ele assume que apenas a aritmética é derivada da lógica. A geometria seria um campo à parte. Né? Nesse ponto, o Frege ele estaria... ele seria um kantiano, a gente poderia dizer assim. O Frege defenderia que a geometria depende da intuição geométrica. A geometria depende da intuição. Seria uma ciência kantiana. O DD15 não é óbvio se ele defende um logicismo total ou não. Eu li alguns autores, mencionar também os slides, em que eles defendem que o DD15 seria um defensor de que toda a matemática seria reduzida à lógica, para ele geometria seria reduzida de alguma maneira à aritmética, com a geometria analítica. De maneira que ele aceitaria esse logicismo. E o Russell também, ele é um defensor de que a matemática inteira seria redutível à lógica. Tem alguns pontos que são interessantes. Né? Ainda que os 3 defendam teses parecidas, eles têm conclusões completamente similares quanto o estado epistêmico e ontológico da matemática. Por exemplo, o Frege vai defender que a matemática lida, mas em particular a aritmética lida com objetos. Então, o Frege, as entidades que são lidadas, são tratadas na matemática, na aritmética, são objetos. Objetos abstratos, mas ainda assim objetos. O DD15, ele vai rejeitar
o status, esse status ontológico de objetos para os números. O Dedekind vai defender que a matemática não lida com objetos, sim com estruturas abstratas. E só para mencionar o Russell rapidamente, o Russell, a matemática, a redução que ele faz da aritmética à lógica, a matemática, a aritmética não lidaria com objetos, nem com estruturas, e sim com certas funções. Outro ponto interessante, a redução da matemática, da aritmética à lógica, o Frege indicaria que a aritmética é analítica. E em relação ao Dedekind, nós não podemos afirmar nada, porque ele é silencioso sobre esse fato. E no caso do Russell, né, há algumas passagens, por exemplo, nos programas de filosofia, em que o Russell afirma que essa redução da aritmética à lógica indica não que a aritmética é analítica, e sim que a lógica é sintética. Mas qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é tentar, agora eu vou tirar um pouco o Russell de lado, o meu ponto é tentar fazer um contexto histórico, um recorte histórico, e tentar colocar tanto o Dedekind quanto o Frege dentro desse contexto. Então, o meu ponto aqui é tentar mostrar que há um núcleo comum a partir do qual Frege e Dedekind defenderam o seu logicismo. E esse núcleo comum tem a ver com um movimento que ficou denominado no século XIX como aritmetização da análise. Então, qual era a ideia dos matemáticos no século XIX que defendiam a aritmetização da análise? A ideia básica era o seguinte: era transformar a aritmética numa ciência autônoma. Isso significa que, para provar os teoremas aritméticos, bastaria apenas definições aritméticas e o uso de leis aritméticas. Então, o projeto fregiano deve ser inserido dentro desse movimento matemático conhecido como aritmetização da análise, que estava ocorrendo no século XIX. A ideia básica do movimento era tornar a análise aritmética um campo matemático autônomo. Antes desse movimento, uma série de teoremas dessa ciência eram provados recorrendo a evidências com intuições geométricas. E aí tem uma passagem no livro do Dedekind onde ele defende esse ponto. Essa passagem está no livro de números racionais do Dedekind, em que ele diz o seguinte, ele fala que ele estava dando aula numa escola em Zurique, tal, e ele teve que dar aula sobre os fundamentos do cálculo diferencial. Então ele diz o seguinte, olha, quando eu estava dando esse curso, eu tive de recorrer a evidências geométricas. Aí ele vai defender, bem, ainda que para um curso de iniciante, né, esse recurso à intuição geométrica seja excessivamente útil, né, de um ponto de vista didático e de fato indispensável, não é desejável, para não perder muito tempo, deveríamos dar
ao cálculo diferencial um caráter mais científico. Esse caráter científico, de acordo com o Dedekind, é o seguinte: você tentar apresentar as provas da geometria, as provas do cálculo diferencial, sem fazer um recurso à geometria ou a teoremas geométricos. Ou seja, você tentar transformar a análise numa ciência independente da geometria. A ideia básica, então, do movimento de aritmetização é você eliminar qualquer tipo de intuição nas provas dos teoremas. Então, de acordo com a aritmetização, os teoremas da análise deveriam ser provados por meios puramente aritméticos. A gente não poderia recorrer à geometria para provar os teoremas aritméticos. E isso vai acarretar em um processo de busca de definições aritméticas do conceito de número real. Então você tem que dar um conceito de número real sem que essa definição inclua algum tipo de intuição. O número real é um ponto na reta. Bem, esse tipo de definição não é admissível do ponto de vista da aritmetização. Então, nesse livro do Dedekind, sobre os números reais, o que o Dedekind faz? Ele vai assumir os números racionais e suas propriedades como já conhecidas, e a partir daí ele mostra como definir, ou como criar, como ele diz, os números racionais. Então ele vai partir de uma base já dada, que são já os racionais, e a partir dessa base já dada ele vai definir os reais como sendo um corte de racionais. A definição de corte eu botei aqui embaixo, mas acho que eu não vou entrar nessa definição, mas seria um conjunto, um corte seria um conjunto que é infinito para baixo, como assim dizer. Então, o número real zero seria todos os números racionais que são menores ou igual que o número racional zero. Então, o número real zero não é o mesmo objeto que o número racional zero. O número racional zero é um objeto, o número real zero é o conjunto de todos os números que são menores que esse racional zero. Então, não é meu objetivo aqui entrar no procedimento do Dedekind. O que eu quero enfatizar é o seguinte, que a aritmetização sugerida por ele nesse livro só poderia ser bem sucedida se os números racionais pudessem ser definidos e suas propriedades pudessem ser derivadas por meio puramente aritmético. Em outras palavras, se a definição de número racional e a prova de suas propriedades dependesse da intuição geométrica, o processo de aritmetização da análise estaria fadado ao fracasso. Então, há uma espécie de redução. As propriedades dos racionais, dos reais, seriam reduzidas à propriedade dos racionais, de acordo com o Dedekind. Então, o ponto é, se essa propriedade dos racionais, os números racionais, dependessem da intuição, os números reais também dependeriam. Então, o que acontece nesse processo de aritmetização? Há uma espécie de reducionismo ontológico. Os números reais são definidos a partir dos racionais, os racionais seriam definidos a partir dos inteiros, e os inteiros definidos a partir dos naturais. Ou então, você pega os reais, define a partir dos racionais, e depois diretamente os racionais a partir dos naturais. O que vai acontecer é que, ao fim e ao cabo, você teria que reduzir tudo aos números naturais. A ideia é essa. No processo de aritmetização, você reduz a análise à aritmética dos números naturais. Então, os naturais deveriam ser definidos também por meio puramente aritmético e os teoremas provados sem recorrer à intuição geométrica.
Então, se nós assumirmos os números naturais, os axiomas de Peano, é possível definir os números racionais a partir daqueles. Por exemplo, o Landau mostra como fazer isso no seu livro Fundamentos da Análise. Eu tenho aqui a construção de como isso aqui poderia ser feito, mas eu não vou entrar nesses detalhes de como essa construção poderia ser feita. O ponto que é importante é que essa discussão informal que eu estou apresentando aqui tem o único seguinte propósito de evidenciar que a aritmetização da análise depende, em última instância, dos números naturais e suas propriedades. Então, o processo de aritmetização iniciado no século XIX, ela reduz toda a análise aos números naturais. E, portanto, ali tem um errinho, portanto, esse processo de aritmetização da análise, para ser bem sucedida, isso vai depender da autonomia da aritmética dos números naturais. O que é que eu estou entendendo aqui com a autonomia da aritmética dos números naturais? Eu quero dizer que a aritmética pode ser obtida ou acessível, ou ser acessada, de forma que nenhum tipo de intuição seja utilizada. A ideia é essa. Não precisamos recorrer à intuição para conhecermos os números naturais e suas propriedades. Então, se os números naturais fossem dados por algum tipo de intuição geométrica, ou qualquer outro tipo de intuição, como a base é intuitiva, então a base, tudo que é construído a partir da base seria igualmente intuitivo. Então o processo de aritmetização no século XIX iria fracassar se a base dos números naturais fosse uma base intuitiva. Se o nosso conhecimento dos números naturais fosse intuitivo. Então, como eu disse, o processo da aritmetização tem um forte aspecto reducionista. Os números reais, suas propriedades, são reduzidos aos números racionais e suas propriedades. Estes, por sua vez, são reduzidos aos naturais e suas propriedades. Portanto, os números reais são reduzidos aos naturais e suas propriedades. Por exemplo, Dedekind escreveu em 63, da mesma forma que os números racionais negativos, os números racionais negativos e fracionários são formados por uma nova criação e, conforme leis de operação com esses números, nós devemos e podemos reduzir a leis operando apenas com números inteiros. Assim, nós devemos investigar, sei lá, desaventurar completamente e definir os números racionais por meio dos números racionais apenas. A questão somente permanece como fazer isso. Então, nessa passagem, ele está dizendo, os racionais podem ser reduzidos aos naturais. E uma vez que eu tenho os racionais, eu posso definir os reais. E aí vem o problema, né? Qual é o empecilho da aritmetização? Bem, crítica da razão pura, Kant. Kant, na crítica da razão pura, argumenta a favor da tese segundo a qual a aritmética é sintética a priori. Ou seja, é uma ciência a priori, mas as suas leis, pelo menos não todas, né? Porque há sentenças aritméticas que são analíticas, tipo 2 é igual a 2, mas seria uma instância de uma lei lógica, mas 2 mais 2 igual a 4, para o Kant seria uma sentença que seria verdadeira, é possível conhecê-la a priori, sem recorrer à experiência, contudo, não é analítica. Ou seja, mesmo que eu analise o conceito de 2 e de soma, né, não está contido nesse conceito o conceito do número fato. Então a gente tem que sempre recorrer a algum tipo de intuição, e nesse caso seria uma intuição pura para o Kant, para você estabelecer a verdade dessa sentença. Então o Kant está defendendo que a base da qual toda a análise é construída é intuitiva, de maneira que a análise também seria intuitiva nesse caso.
Então, tem várias passagens aqui que eu menciono onde o Frege, onde o Kant defende essa posição, que é a aritmética, a matemática como um todo é simétrica a priori. Então, o meu ponto aqui, e no outro slide eu ia fazer, eu ia mexer nesse slide para incluir o Dedekind também. Então, o ponto aqui, tanto para o Dedekind quanto para o Frege, é tentar dar uma resposta a Kant. Eu não sei, né, o Dedekind, ele não é explícito sobre quem ele está querendo dar resposta. Ele não cita Kant, mas há na literatura secundária vários autores que defendem que há uma influência kantiana em Dedekind. Enfim, o meu ponto é que parece que ambos, tanto Frege quanto Dedekind, Frege explicitamente, estão tentando dar um tipo de resposta a essa posição kantiana e tentar salvar o processo de aritmetização. Então é dentro desse contexto que Frege propõe o logicismo, buscando reduzir a aritmética dos números naturais à lógica. Kant certamente concordaria que lógica formal não dependeria de qualquer intuição e, portanto, que a redução da aritmética à lógica formal implicaria o caráter não intuitivo daquela. Resta saber se Kant aceitaria a conceitografia como lógica. Então, esse é o ponto. Então, a minha posição aqui, a minha tese é a seguinte, que o logicismo, como ele é apresentado no século XIX, principalmente Frege, é uma espécie de coronário do processo de aritmetização do século que começou lá no século XIX. Ou seja, você reduz. Sim. Então, o ponto que eu quero defender aqui é o seguinte, que o logicismo de Frege, e eu acho também, só que menos fundamentado, o logicismo defendido por Dedekind, é uma espécie de coronário desse processo de aritmetização. Ou seja, o processo de aritmetização reduz a aritmética da análise à aritmética dos naturais, de maneira que você, de certa forma, tenta extirpar nesse processo qualquer intuição geométrica e tentar transformar a análise numa ciência autônoma em relação à geometria. Só que lá na base, né, você tem um autor como Kant dizendo, aqui você vai precisar de intuição. Mas não se sabe exatamente se Kant defende que o tipo de intuição para você fundamentar a aritmética é apenas uma intuição, apenas a intuição do tempo, ou se a intuição espacial desempenha algum papel. Há passagens em Kant que parece que o que é importante é a intuição do tempo. Porque ele fala que o tempo é uma condição a priori de qualquer sequência. Mas há outras passagens também em Kant que ele fala que as unidades têm que ser dadas através do tempo. Essas unidades são dadas através de uma intuição espacial. Então, não há uma... Certamente a intuição de tempo desempenha um papel crucial. A questão é se a intuição espacial também desempenha. Então, necessariamente a intuição seria a mesma para ambos, mas só que na dedutiva ela seria vamos dizer assim, uma a priori da aritmética. Para ambos querem. A geometria e a aritmética. Então, para o Frege, ambas as ciências, tanto geometria quanto aritmética, elas são a priori.
Só que elas são a priori diferentes. Elas são a priori diferentes. Para a aritmética, é um a priori analítico. Eu não preciso recorrer a qualquer tipo de intuição para chegar na verdade das sentenças da aritmética. Eu só preciso de análise conceitual. A ideia de analítico é essa: você deriva os teoremas da aritmética a partir de definições mais lógicas. Então, a matemática necessariamente, por totalidade, se restringiria à geometria, não? E a aritmética ficaria limitada apenas à consideração. A consideração dos números naturais, dos princípios, não? As duas são matemáticas, só que aí você tem acesso a epistêmicos distintos em cada caso. A geometria, eu acesso a geometria por meio de algum tipo de intuição, enquanto que a aritmética eu não preciso de intuição para chegar nas verdades. Que o próprio Kant ele vai dizer que a priori em si seria uma... Enfim, essa intuição seria a própria a priori que o Kant fala, entende? Aí o próprio o Frege ele tira isso do Kant, ou o Kant é contemporâneo dele, entende? Nessa construção dele. Então, o que eu quero o Kant é anterior ao Frege. A priori aqui a gente está pegando no sentido de é possível conhecer a verdade sem recurso à experiência. Ou seja, eu posso chegar na verdade, conhecer a verdade de um certo teorema da aritmética, sem que por isso eu precise recorrer à experiência. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, eu não preciso botar duas pedrinhas e depois contar 4 pedrinhas. Na geometria você teria que representar isso. Na geometria, então, o Frege é um kantiano, mas eu não sei se ele tem uma interpretação que é estritamente... O Frege é um kantiano, mas eu não sei se ele tem uma interpretação estritamente kantiana do papel da intuição na geometria. Deixa eu ver se tem aqui. Tem umas passagens aqui que a gente pode ler. O Frege ele vai dizer o seguinte: a geometria, né, ela depende de certas leis que são tidas como postulados. Ou seja, nós olhamos para aquelas coisas e reconhecemos elas como verdadeiras. Por exemplo, o postulado que diz que dado 2 pontos, posso traçar uma reta. Isso. Ou então que dado um ponto, eu posso traçar qualquer círculo, qualquer circunferência. Ou então o axioma, o postulado 5 das paralelas. Dado uma reta, dado um ponto. Essas noções que dá para se experienciar, correto? Então, o Frege, a ponto do Frege é a seguinte: eu tenho acesso à verdade desses postulados por conta da nossa intuição geométrica. Ou seja, porque nós temos um certo tipo de intuição geométrica que essa intuição estabelece a validade desses axiomas. Então, esses axiomas, de certa forma, dependem da nossa intuição geométrica. Agora, o Frege não é claro como é que é essa intuição. É uma estrutura mental que é intersubjetiva a todos os humanos, mas ele vai defender essa posição de que a origem, a fonte do nosso conhecimento geométrico é a intuição. E os axiomas geométricos são verdadeiros, né? Eles são intuitivamente verdadeiros por conta dessa intuição também. Então o Frege ele escreveu 3 livros para defender o logicismo em relação à aritmética. Ele escreveu a conceitografia, depois os fundamentos da aritmética, depois a Gazette. Mas um pouco antes disso, ele escreveu uma tese sobre geometria e depois uma tese sobre aritmética. Eu quero discutir algumas passagens, talvez não dê para fazer a apresentação completa aqui, mas acho que é importante verificarmos esse ponto. Eu acho que é interessante porque
isso é uma coisa que nós não vimos, não é muito visto nos livros, essa discussão antes da conceitografia. Então, antes da publicação da conceitografia, o Frege escreveu uma tese sobre geometria projetiva, na qual ele tenta explicar como é possível fazer referência e entender teoremas sobre figuras geométricas imaginárias, por exemplo, ponto do infinito, que é a direção de uma reta, o que já caracteriza um certo projeto epistêmico. Um ano depois, ele escreveu há uma segunda tese que a pessoa tem que escrever para possibilitar dar aula. Para ser professor, teve que escrever uma segunda tese, no qual ele apresenta os germes desse projeto logicista. Então, o Frege defendeu pela primeira vez o caráter não intuitivo da aritmética nessa segunda tese e a sua independência em relação à geometria. Após afirmar que o conceito de quantidade, antes concebido geometricamente, tornou-se problemático, se não impossível, com a introdução de quantidades negativas e imaginárias, o Frege escreve o seguinte: tudo que permanece são certas propriedades gerais de adição que agora emergem, surgem como uma marca característica essencial de quantidade. Então, o conceito, assim, ele vai gradualmente se livrando da intuição e vai fazendo ele a si mesmo independente. Eu estou fazendo uma tradução bem livre. Isso não tem qualquer tipo de objeção, especialmente uma vez que o caráter intuitivo anterior, que estava no fundo, era uma mera aparência. Aí vai uma outra passagem do Frege nessa segunda tese dele. Se o iniciante, se é mostrado ao iniciante como adicionar ângulos, então ele sabe o que eles são. E é claro que um conceito tão compreensível e abstrato quanto o conceito de quantidade não pode ser uma intuição. De acordo com isso, uma diferença digna entre geometria e aritmética, na maneira da qual as suas propriedades fundamentais, existe, de acordo com isso, uma diferença digna de nota entre geometria e aritmética, na maneira na qual os seus princípios fundamentais são fundados. Né? Os elementos de todas as construções geométricas são intuições. E a geometria refere-se à intuição como fonte dos seus axiomas. Então, o que o Frege está defendendo aí foi o que eu mencionei. Qual é o seu nome? Gabriel. O Gabriel. Ou seja, o Frege está defendendo que a intuição é a fonte dos axiomas. Eu sei que os axiomas são verdadeiros por conta da nossa intuição geométrica. Uma vez que o objeto da aritmética não tem qualquer caráter intuitivo, suas proposições fundamentais não podem surgir da intuição também. Então, o ponto que o Frege quer defender aqui é que a noção de quantidade é abstrata. Enquanto abstrata, não existe nenhuma intuição capaz de capturar essa coisa que é a quantidade. Outra passagem. Se, como nós mostramos, não encontramos o conceito de quantidade na intuição, mas nós criamos por nós mesmos, nós a criamos por nós mesmos, nós o criamos no conceito. Estamos justificados em tentar formular suas definições de maneira que permita uma manifolda e um conjunto, né? Uma variedade de aplicações quanto possíveis, de forma a estender o domínio deste assunto à aritmética na medida possível também. Ou seja, nessas três passagens o Frege rejeita, nitidamente, que a intuição seja temporal, espacial ou de qualquer outro tipo. Que qualquer tipo de intuição desempenhe algum papel nas definições dos conceitos aritméticos. Já que a aritmética trata daquilo que é abstrato, não intuitivo. Então, mas o que deixa só mais 5 minutos, só para terminar essa parte. Mas o que é importante no texto de 1884? O Frege ele vai introduzir nessa tese o conceito de operação. O conceito de operação desempenha um papel fundamental e muito provavelmente foi a partir disto que Frege chegou à análise de conteúdos conceituais em termos de função e argumento.
O que é interessante, não vai dar tempo para mostrar, o Dedekind também vai colocar sobre a noção de operação, né, que ele chama de upbuild, né, uma função, um papel crucial. Ele vai dizer que essa upbuilding, essa maneira, essa capacidade que nós temos de representar uma coisa por outra coisa, fazer uma função, é uma operação lógica da mente. E o Frege também vai defender justamente uma posição muito parecida. Para o Frege, função vai ter um papel crucial na sua lógica. E antes disso, já em 74, Frege está dizendo que o papel de operação que o conceito de operação é fundamental para você produzir as quantidades. Então, de acordo com o Frege, os números naturais são um tipo especial de quantidade. Todavia, ele não explica em detalhe como eles seriam definidos, indicando apenas que os números 2, 3, 4 e assim por diante poderiam ser obtidos a partir do 1 e da repetição de uma operação que é a função sucessor. Então, como é que nós obtemos os números naturais? É pegando uma função, uma operação, que é a operação sucessor, e você tem essa operação que é iterada inúmeras vezes. Então, você tem o número 1, você aplica o sucessor, você vai obter o próximo número, aplica novamente o sucessor, o próximo número e assim por diante. Mas, a partir dos naturais, ele generaliza para toda a matemática em si, toda a estrutura matemática, porque dos naturais seriam os números, vamos dizer assim. Sim, mas aí, como eu tentei mostrar anteriormente, há uma maneira dos naturais você definir os racionais. E dos racionais você definir os reais. De maneira que você vai produzir toda a aritmética nesse sentido. A aritmética pensada como a aritmética dos números naturais, racionais e reais. Porque, tipo assim, nesse âmbito aí, nesse âmbito racional, tipo assim, tanto o plano cartesiano quanto o sistema numérico, eles evoluíram a partir das descobertas do número complexo, entende? Aí isso não se pegaria no número complexo, porque o número complexo ele iria se manter imaginário, entende? O número complexo é um número imaginário. Ele sendo imaginário, não necessariamente ele partiria de uma intuição aritmética, entende? Mesmo não, mas você consegue definir os números complexos como sendo um certo par ordenado também. Onde par ordenado de números reais. Real e imaginário. Aí se aplicaria ao real, mas o imaginário continuaria existindo, entende? Seria um par onde isso aí em um se aplicaria e outro não se aplicaria. Não, você pode pensar os complexos como sendo um par ordenado de reais. De maneira que você reduz os complexos aos reais também. A noção de real e par ordenado. Mas só a partir da Então, o ponto daquela passagem é mais ou menos isso que está sendo apresentado aqui. A gente tem uma função, uma operação fx, e essa operação ela é aplicada de maneira iterada. Então, a gente tem o F1 é 2, o F2 é 3, o F3 é 4. Mas o F1 é igual a 2, portanto, o F2 seria o F de 1, que é igual a 3. Portanto, o F3 seria o F de 1, que seria 4, e assim por diante. E dá uma conexão disto com as definições que o Frege dá lá de números cardinais finitos do lado. Porque o Frege vai definir os números naturais, a gente viu, quem fez o curso comigo, a gente viu isso na semana passada. Você define um número natural N a partir dos números anteriores. Há também aqui uma íntima conexão entre a obtenção dos números naturais a partir do único da função iterada fx e as definições de ancestral forte e fraco de uma relação que Frege estabeleceu na conceitografia, só que eu não vou poder mostrar aqui hoje, apesar de estar no outro slide. Provavelmente foi tentando expressar essa interação N vezes que Frege deve ter pensado na quantificação de segunda ordem. Em lógica de primeira ordem, não é possível definir um ancestral
de uma relação sem produzir reticências. Então, o ponto seria essa. A gente poderia tentar definir um ancestral, né, a relação de ancestralidade, de uma relação R, da seguinte forma. Isso aqui seria que A é o ancestral de B. Quando é que A seria o ancestral de B? Ou que existe a relação RAB, ou existe um X, tal que é RAX e RXB, ou que existe um X e Y, tal que RAX1 e RX1X2, RX2B, ou e assim por diante. Ou seja, o que é um ancestral? Ou é aquela pessoa que tem uma relação direta contigo, ou é aquela pessoa que tem a relação com alguma pessoa que tem uma relação direta contigo, ou é aquela pessoa que tem uma relação com outra relação, que tem outra relação que tem direta contigo e assim por diante. Só que em lógica de primeira ordem você não consegue expressar isso. Isso aqui não é uma definição explícita. A gente tem que botar essas reticências. Isso aqui não é uma definição do sentido estrito. Foi por isso que o Freire foi obrigado a introduzir lógica de segunda ordem na conceituografia. Ele define essa relação de ancestral na conceituografia. Só que a definição exige uma quantificação de segunda ordem. Da mesma maneira, a gente pode definir um ancestral fraco. Né? O ancestral fraco seria ou é um ancestral forte ou é igual. Essa definição parece estar ok. Só que isso aqui é isso aqui. Portanto, isso aqui também não está ok. Isso aqui também depende de uma quantificação de segunda ordem. Então, as reticências das definições dos ancestrais forte e fraco acima constituíam lacunas nas provas que Freire desejava completamente extirpar do seu sistema lógico da linguística. Nesse caso, a codificação de segunda ordem elimina completamente essas lacunas, permitindo definição explícita do ancestral. Enfim, não deu para falar tudo, ó, como sempre, mas eu vou parar por aqui porque já deu tempo. Se alguém quiser alguma coisa do Dedekind nas perguntas. Uma pergunta. Você vai definir a relação de sucessor e precisa essa operação seja passível de reiteração? O kantiano não poderia acusar de aí, ele está de alguma maneira apelando para uma intuição pura de tempo, que tem a ideia de sucessão e aí depois, enfim, é isso. Sim. Parece que quando você vai falar assim, primeiro você aplica a sucessão ao zero, aí gera um 1. Depois você não aplica a sucessão ao zero de novo, simultaneamente, para gerar o 2. Você aplica depois ao 1 e assim por diante. Então, assim, acharia o caminho natural para o kantiano, até para preservar quem é a questão de tempo, especificamente usada, operação sucessória. Então, eu concordo contigo, eu acho que foi por isso que o Freire ele mudou o ponto de vista dele dessa tese para a conceitografia do Grundlag, né? Porque no Grundlag ele vai definir essa relação sucessor de uma maneira que seria considerado lógica. Ou seja, sucessor não é dado agora por essa aplicação iterada de uma certa operação que é dada como primitivo, e se você reduz essa relação de sucessor, alguém tem Pegou aí, gente? boa? Porque ele vai reduzir a noção de sucessor, a sucessor de B, esse predicado, vamos dizer assim, não lógico, ele vai definir isso aqui em termos lógicos. Obviamente, isso vai depender se você vai aceitar o operador numérico como sendo lógico. Mas isso aqui vai ser definido da seguinte forma. Existe um conceito, F, e existe um objeto X, tal que
o número que pertence a F é A, né? Porque A é sucessor de B. Então, o número que pertence a F é A, e o número que pertence ao conceito ser F e ser existe X, então é melhor botar zero. O número que pertence ao conceito ser F, mas ser diferente de Z, é B. Então, por que A é o sucessor de B? Porque A é o número de um certo conceito F. E B é o número desse conceito F tirando um certo indivíduo, que é o Z. Ou seja, esse conceito aqui, sobre esse conceito, cai todos os objetos que caem sobre F, exceto um, Z. Então, esse conceito aqui tem um elemento a menos que F. Portanto, esse número aqui seria o sucessor desse número. Esse número aqui seria o sucessor desse número. O ponto aqui dessa definição é o seguinte: se você aceita esse operador aqui, o operador NX, blá blá blá, como sendo lógico. Esse operador ele pode ser introduzido de duas formas: ou via princípio de Hume, o número de F é igual ao número de G, somente se existe uma correspondência 1:1 entre F e G, ou então, como o Frege faz no Grundlag, reduzir esse operador a outro tipo de entidade, que são as extensões. O Frege define NX, FX, ele define isso aqui nos fundamentos aritméticos como sendo a extensão do conceito ser equinumérico a F. Onde ser equinumérico a F é estar numa correspondência 1:1 com F. Então, o ponto, novamente, se você aceita essa definição aqui, estabelece um ponto de vista logicista. Ou seja, se essa definição é lógica. Se isso aqui é um objeto lógico. Mas o que você está chamando aí como equinumérico? Equinumérico seria essa relação aqui, graficamente falando. Dois conjuntos ou duas propriedades são equinuméricas se elas estiverem numa correspondência 1:1. Significa que existe uma função, uma relação que é many-one, muitos para um, e one-many, um para muitos, e que existe que essa relação aqui mapeia F em G, ou seja, todo elemento de F está ligado com pelo menos um elemento em G, e essa relação mapeia G em F, ou seja, todo elemento de G está ligado com pelo menos um elemento de F. Por exemplo, isso aqui não pode acontecer. Ou seja, aqui eu tenho uma função 1:1, né? Mas não é uma correspondência 1:1, que aqui ficou alguém de fora. Ou então isso aqui. Então, nem isso aqui pode acontecer, nem isso aqui pode acontecer. A função tem que ser 1:1 e tem que ser um mapeamento também. De um do outro. Ou você pode pensar em talheres e pratos. Né? Se você quer contar e quer saber se o número de talheres é igual de pratos, é só você pegar um talher e colocar do lado de um prato. Se no final da operação não sobrar nem talher nem prato, então você pode dizer que tem o mesmo número. Tem o mesmo número de talheres que pratos. Então eu concordo contigo. Se o Frege mantivesse lá aquela posição dele, de uma função iterada, então cairia na crítica kantiana direto, né? Mas qual garantia você tem que essa operação iterada não é dada na intuição? Eu acho que esse é um problema que tem em Dedekind, né? Porque o Dedekind não tem essa redução dessa função sucessor a algo mais primitivo. No Dedekind, a noção de sucessor
ela não é redutível. Sim. Tem uma pergunta, não sei se vai pensar um pouco, um grupo de natureza histórica, se me ajudar, tá? Bem interessante a apresentação, mas eu fiquei um pouco perdido, mas obviamente o objetivo da apresentação é filosófico. Se puder responder, né? Me ajudaria. Por que né? Eles estão querendo a análise como uma ciência autônoma? Havia alguma complexidade no sageometria que eles queriam fazer? Por que está havendo essa demanda aí? Isso é meramente um desdobramento de questões desde a época do Kant? Ou havia também alguma questão prática envolvida? Se a minha pergunta sai do teu... Não sai, mas da questão do dos teus interesses aí, por favor, fica à vontade, tá? Não, eu não sei se eu saberia responder. Veja bem, o Frege e o Dedekind, eles não foram os iniciadores do movimento de aritmetização. Quem iniciou isso foi o Weierstrass, foi lá antes, lá no início da década, lá no século XIX. Só um pouquinho, tá? Esse início, essa seria a minha segunda pergunta, esse início, é na matemática ou é na filosofia? Na matemática, mas eu acho que tem um ponto de vista filosófico, porque um dos primeiros a defender a aritmetização da análise foi o Bernard Bolzano. E Bernard Bolzano tinha uma atitude claramente antikantiana. Um dos pontos do Bolzano era rejeitar o caráter sintético a priori da aritmética. Por exemplo, aquele teorema que ele dá do valor intermediário, quando ele tenta deduzir o teorema do valor intermediário da sua definição de continuidade, ele fala, tá aqui, ó, um teorema que eu deduzo sem recorrer à intuição e que se segue de uma definição. Portanto, esse teorema é analítico. Então, em Bernardo Bolzano há um caráter epistemológico de tentativa de resposta a Kant. Eu não sei o Weierstrass, né? Porque depois o Weierstrass também melhora esse teorema, ele vira teorema de Bolzano-Weierstrass. Mas eu não sabia responder qual era o ganho, matematicamente falando, qual seria o ganho. Porque o Dedekind ele mesmo fala que para você dar uma aula de análise, é mais fácil você recorrer à geometria. Didaticamente, do ponto de vista didático, é mais intuitivo. Só que ele acha que o fato de ser intuitivo do ponto de vista didático, isso não garante a verdadeira fundamentação daquela ciência. Aquela ciência deveria ser fundamentada de uma maneira mais robusta. Eu anotei essa tua observação inicial aí, da aula que o Dedekind estava dando, por isso que eu fiz a pergunta. Porque isso parece que vai contra o que eles estão fazendo ali, está funcionando com a geometria auxiliar. Né? Tem uma passagem na conceitografia do Frege que ele menciona dois tipos de conhecimento. Um é a gênese e a outra é a justificação. Então a gente pode dizer que uma aula de análise onde você recorre à geometria, você só está apresentando uma gênese possível daquele conhecimento. Mas você não está dando a justificação, que é o fundamento mais seguro daquela ciência. Então o Frege ele faz essa distinção entre a gênese do conhecimento, que para cada um pode ser diferente, e a justificação daquele conhecimento, que aí é único. A justificação é como eu posso provar de uma maneira robusta aquela sentença. Então, poderia... Agora, onde que ele faz a distinção entre a gênese e a justificação? na conceitografia, no prefácio da conceitografia. Contexto da descoberta e a justificação. No primeiro parágrafo do prefácio. E depois ele faz uma coisa muito louca, o Frege ele vai fazer uma separação das verdades que necessitam de justificação em dois tipos. Naquelas que dependem apenas de lógica e naquelas que dependem de questão de fato.
Mas aí você se pergunta, onde é que entra o sintético a priori, nessa distinção freiriana da conceitografia? Não tem, porque só as verdades são ou derivadas de lógica ou de questão de fato. O sintético a priori se perde. Você não tem. Aí eu levantei duas hipóteses. Uma que o Frege não percebeu que a definição dele é exaustiva, ou seja, não dá conta de certos juízos, que são sintéticos a priori, ou então, acho que é uma hipótese menos provável, ou então que o Frege tinha uma noção de intuição que era empírica. Então, quando ele fala que a geometria depende da intuição, a geometria depende de intuição empírica, e seria uma ciência empírica. Enfim, mas eu acho muito pouco provável essa posição. Então, eu acho que a posição mais provável é que ele não percebeu que a definição dele era exaustiva, deixava a coisa de fora. A geometria não euclidiana, que era conhecida. Então, o Frege, ele já conheceu o Frege e rejeita as geometrias euclidianas como falsas. Por conta daquela passagem que eu mencionei, que a origem, o fundamento dos axiomas da geometria é a intuição. E, portanto, nós não podemos ter intuições de um espaço não euclidiano. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Quando a gente fala do espaço euclidiano, os exemplos que a gente dá é sempre reduzindo uma intuição euclidiana. Você pega a bola. Não. Tinha mais uma questão que eu fiquei com dúvida, mas eu não sei se como a formulação vai ficar clara. Mas, tipo, o professor falou que a empírica em algum momento se difere do inativo, ou, enfim, do a priori, na formulação da aritmética e na diferenciação da geometria, correto? Para o Frege. Como se dá essa diferenciação? Qual a diferenciação? Entre a geometria, a aritmética e a diferenciação entre a priori e a empírica na refutação, entendeu? Da aritmética como única linha intuitiva, entendeu? O empírico eu só falei agora, né? Sim, mas enfim, mas está contínuo a priori dele. Empírico a priori? Pô, experiência diferenciada que eu. Não, mas se é a priori não é empírico. Sim, pô. Em que momento essa divisão de geometria e aritmética se dá nesse âmbito do a priori do empírico de experiência, entendeu? Não necessariamente, tipo assim, ele experienciou isso Então, matematicamente. A diferença intuitivo. A diferença para o Frege é que eu não preciso de recorrer a qualquer tipo de intuição, seja intuição a priori ou intuição empírica, para provar os teoremas da aritmética. 2 mais 2 igual a 4 é um teorema que pode ser justificado sem recorrer a qualquer questão de fato ou a qualquer intuição pura. Eu não preciso pensar numa intuição temporal para dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Mas outras questões, porque na matemática tem alguns cálculos já para se fazer, enfim, na internet, eu supor, que essa exatidão, tipo assim, 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6, enfim, tem método de igualação, de igualdade, você eleva, depois você reduz, e os valores vão se alterar, correto? Mas sempre que você não tem uma falácia nesses cálculos aí. Mas você vai comprovar isso. Aí isso aí quebrar você. Então, gente, você vai achar bom, mas infelizmente vamos ter que encerrar para dar prosseguimento à próxima comunicação. Então, Alessandro, obrigado e a discussão provavelmente pode continuar depois no intervalo final da No final fica só freio mesmo. Bom.